Depois de mais de 35 filmes, a Marvel finalmente traz a sua própria versão do Quarteto Fantástico. E agora, com uma premissa bem ousada, fazer um filme muito mais família em uma terra completamente diferente das outras histórias anteriores. Será que eles conseguiram tornar isso uma experiência épica? E será que a gente está diante do melhor filme de super-herói do ano? Ou só mais uma decepção? Fica comigo que vem bastante coisa boa por aí. E aí galera, eu sou o Kevin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar falando sobre o mais recente filme da Marvel, Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Nesse vídeo eu vou estar falando com spoilers sobre o filme, para poder estar destrinchando ele de ponta a ponta e estar trazendo o melhor conteúdo. Eu já vou começar falando sobre esse título. Existem 3 motivos para esse título, que eles seriam os primeiros passos do Quarteto Fantástico no universo Marvel, os primeiros passos do Homem na Lua e também os primeiros passos dos bebês. E isso eu não estou inventando. Quem falou isso foi o diretor do filme. E depois da parte do título, vamos ao que importa, o filme. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um individualmente. A gente está entrando um pouquinho mais em cada personalidade. Vou começar com o Senhor Fantástico, que nesse filme é vivido pelo Pedro Pascal, que também tá em todas, né? Ele fez um Reed Richards que realmente tá bem inteligente e tu percebe que ele se destaca dos demais pela inteligência dele. Porém, o que eu vi algumas pessoas reclamando é que ele tá um pouco apático e não tão sentimental quanto deveria ser. Mas foi uma decisão deles colocarem ele no filme como se ele fosse parte do espectro autista. Então faz sentido ele ser um pouco apático e menos sentimental e tá sempre pensando. É quase como uma ansiedade também, porque no filme ele mesmo fala que ele pensa em todas as hipóteses e faz planos para todas as alternativas de tudo que pode acontecer, principalmente das piores. Então ele já desenvolve um plano para isso, para caso aconteça de um vilão atacar a cidade, ele já tem um plano para isso. Então eles fizeram um Reed Richards muito focado em resolver problemas. Porém, nós vemos que o Reed Richards realmente é um cara muito inteligente, muito à frente das demais pessoas desse universo, mas a Marvel não utilizou bem os poderes dele de elasticidade. Nós conhecemos ele como um personagem inteligente e de borracha. Esse é o base do Reed Richards. A parte inteligente a Marvel conseguiu colocar bem, mas a parte da borracha, dele ser um Luffy da Marvel, eles não utilizaram muito bem. Ele se estica muito pouquinho nesse filme, quase como 1 ou 2 metros de braço, 1 ou 2 metros de perna, e até mais pra frente no filme a gente vê ele chegando no máximo que ele consegue se esticar, e cara, é bem pouca coisa assim, sabe? Cara, ele consegue cobrir uma cidade inteira nos quadrinhos com a elasticidade dele. Isso daqui é filme. Sim, realmente, eles fizeram uma coisa diferente no filme, até porque é uma adaptação, porém eu acho que eles deixaram ele muito, muito nerfado mesmo, assim, e a gente vê que ele tá fazendo muito menos do que ele tem potencial pra tá fazendo, então isso me deixou um pouco decepcionado, mas as partes dele como um grande cientista estão tudo lá. Agora sobre o par romântico dele, a Mulher Invisível, Sue Storm, que é interpretada pela Vanessa Kirby. A gente também percebe que ela é bem diferente do Reed Richards, porque ela tem o que ele não tem, o sentimental. Enquanto ele é um cara muito cabeça, ela é mais coração. Isso torna eles um casal muito completo. Nós conhecemos ela já nesse universo como sendo uma embaixadora da ONU, por assim dizer. Ela tá na frente de tratados políticos entre os países e até entre o subterrâneo do vilão toupeira, ela conseguiu um tratado de paz com ele também. Então nós vemos que ela é uma figura muito importante nesse universo, não só como membro do quarteto, quanto para relações externas e uma união mundial de certa forma. E cara, os poderes dela são alguns dos mais legais que são utilizados nesse filme. A gente vê ela fazendo muita coisa maneira, tanto na parte da invisibilidade do corpo dela mesmo, quanto o que ela consegue passar para outras pessoas e objetos, como fazer a nave ficar invisível e os outros integrantes dela também. Mas também a gente vê ela utilizando os campos de força desses poderes dela, e é o que faz ela se destacar como membro do quarteto e ser a mais poderosa dos 4. E a gente também tem o irmão dela, o Johnny Storm, Tocha Humana, interpretado pelo Joseph Quinn. E cara, ele também tá muito legal nesse filme. A gente vê que nesse filme ele faz por merecer o papel dele como astronauta, porque ele realmente está sendo um Johnny Storm mais inteligente. Ele consegue decifrar a mensagem da surfista e usar isso mais futuramente no filme.
Porém, além de ser um grande astronauta, a gente também vê que os traços que marcam ele como personagem também estão ali, como o dele ser mais brincalhão, espontâneo, e tudo isso a gente consegue ver no filme. E cara, os poderes dele são muito bem utilizados, tanto para jogar fogo e ficar todo de fogo, né, o Flame On, que a gente já conhecia dos outros filmes, mas também ele consegue absorver o fogo. A gente vê isso desde o começo do filme, e é uma habilidade bem legal. A gente vê que esse Johnny Storm também tá mais bufado do que na maioria dos outros filmes. E para finalizar, a gente tem o Ben Green, o Coisa, interpretado pelo Ebon Moss-Backrack. Eu acredito que seja mais ou menos isso, que é um nome bem complicadinho. Mas, cara, ele também tá fazendo um trabalho incrível. Ele praticamente não tá aparecendo no filme em forma humana. O Coisa tá praticamente só de pedra no filme inteiro. Ele aparece em forma humana mais no início do filme, onde tem algumas apresentações que são como se fosse os flashbacks deles. Então a gente vê ele como humano. E o restante do filme ele já tá todo como Coisa, feito em CG já, e tipo, o CG dele tá muito bem feito mesmo. O interessante é que a gente consegue ver a interpretação do cara principalmente pelos olhos, porque os olhos dele são o dele de verdade. Ele te transmite muito sentimento, só por essa pequena parte, mas que diz muito em relação ao personagem. Em relação aos poderes dele, ele é forte. É isso que toda a interpretação do Coisa tem que ter, é que ele virou praticamente um golem de pedra, né? O corpo dele todo é feito de pedra e ele tem muita força. A gente vê ele puxando um navio por uma corrente, que são alguns feitos de força que ele faz, e também consegue derrubar um prédio em cima do Galactus, cara. É bastante coisa isso, bastante coisa. E eu também não podia deixar de falar da barbinha que ele deixa crescer durante o filme. Deixa ele muito mais estiloso e fica bem maneiro. E agora, na parte dos vilões, nós temos a surfista prateada Shalla-Bal, interpretada pela Julia Garner. E cara, ela tá fazendo um trabalho muito maneiro nesse filme. Tanto quando ela chega, que a gente já vê que ela se mostra uma personagem muito imponente, falando para as pessoas se despedirem dos seus entes queridos, porque o Galactus vai vir e vai estar devorando o planeta. E uma curiosidade muito legal é que nessa parte onde a gente vê ela falando com o pessoal ali em Nova York, com o quarteto também. No set, ela estava utilizando um megafone para dar aquela reverberação. Então, parte daquilo que acontece no filme foi feito de verdade. Tu vê que, cara, que personagem que te faz prestar muita atenção no que ela tá falando. E todas as partes dela, tanto enquanto ela tá só chegando e falando em relação ao Galactus, quanto nas partes da ação, onde ela vai surfando, ela chega a surfar até em buraco negro, cara. E tipo, são umas cenas muito legais mesmo. Tanto quanto a gente vê sobre a história dela mais pra frente, que conecta com a Sue Storm. E uma parada muito maneira também, a caracterização dela, que ao invés de fazer um surfista prateado igual no outro filme que ele tava bem brilhoso, nessa eles tiveram a intenção de colocar ela como se fosse um metal mais fosco. E deixou bem interessante isso, uma estética bem diferente e que ficou bem legal. E pra fechar, o vilão principal do filme, que é o Galactus, interpretado pelo Ralph Ineson. E cara, o que falar de Galactus? Quando tu vê a imponência que o personagem traz, já é de tirar o fôlego. Não só pelo tamanho dele, mas o tamanho também, mas a forma como ele fala te deixa bem assustado já e pensando, cara, o que a galera vai fazer contra esse cara? Porque só por ver ele, tu já percebe que é um cara que ninguém vai conseguir bater de frente, sabe? E a atuação do cara tá muito legal. Uma coisa também muito legal é que a maior parte do Galactus não foi feito em CG. Foi ele usando a roupa mesmo. Por isso que deixa tudo mais real, mais palpável. Tu vê que a atuação dele tá muito boa, principalmente por causa disso. Já é quase a contraparte do Coisa, que foi todo feito em CG e esse não tem nada em CG. E mesmo assim são duas atuações muito incríveis e que te fazem comprar muito os dois personagens. Mas cara, o Galactus, quando ele chega na Terra e vai destruindo tudo, vai tratando tudo como se não fosse nada, porque pra ele realmente não é nada, nós somos só mais um planeta, mais uma comida pra ele. E ele deixa isso bem claro, a gente percebe muito isso durante o filme. Eu ainda tô realmente muito empolgado pra ver ele em mais projetos da Marvel, porque é um personagem muito bem feito. E antes de continuar, eu fui atrás da minha HQ do Quarteto Fantástico para estar recomendando aqui para vocês e eu não achei. Mas mesmo assim, eu vou estar deixando alguns links bem legais aqui na descrição com alguns produtos. Algumas HQs, alguns bonecos e algumas camisetas também. Uns produtos que eu separei com muito carinho para você. Então,
Vamos seguir com o vídeo. Nos primeiros minutos de filme, a gente já descobre que a Sue tá grávida, junto com os próprios personagens. E a gente vê como eles se preparam para a chegada desse bebê. E a gente vê o Reed Richards muito preocupado, já com tudo que pode acontecer de ruim com o bebê. E é nessa parte do filme que a gente conhece o robozinho Herbie, que é o ajudante deles, um leal escudeiro. Tanto em casa quanto quando eles saem em missões, que eles também levam ele junto na nave. E uma coisa muito legal de falar sobre o Herbie é que ele não é totalmente em CG também. Ele é mais animatrônico do que CG, na verdade. Tinham alguns animatrônicos que eles usaram para gravar e depois só adicionaram uma coisinha ou outra em CG. Ainda sobre as preocupações do Reed Richards, nós vemos quanto ele está se importando em saber se o seu filho, o Franklin, vai nascer normal ou com algum tipo de mutação. Ele quer que ele seja uma criança normal. Ele fica tão preocupado com isso que até a Sue depois dá uma acalmada nele e fala que ele precisa ver mais o bebê em si do que se preocupar tanto com ele. E é uma cena muito legal, que é quando ela deixa a barriga dela transparente e a gente vê o bebezinho lá dentro. Uma cena muito legal mesmo. E cara, eu preciso falar da melhor parte do filme. Eles se preparam para sair da missão, para encontrar o Galactus e tentar negociar com ele. Então todos os 4 vão, mesmo a Sue estando grávida, já quase parindo o bebê. Eles chegam lá e vê que não tem negociação com o Galactus. O que ele queria era o bebê, porque ele diz que ele tem o potencial de ser o novo devorador de mundos, que é algo que ele não quer mais fazer, porque é uma fome insaciável, ele não consegue se livrar disso. Porém, a família diz que não vai entregar o filho, né, por razões óbvias, e ele diz que então não tem trato e que ele vai acabar devorando a Terra. Então, eles vão pra cima dele. Até acabam tirando tubos nas costas dele e tem uma luta bem legal do Johnny com a surfista. Então eles veem que não vão conseguir vencer e entram na nave para ir embora. Porém, eles são seguidos pela Shalla-Bal. E é nessa hora que a Sue entra em trabalho de parto. Tudo dando certo para dar errado. E é nessa hora que a gente tem algumas das cenas mais legais do filme, cara. Que é eles entrando no dispositivo do hyperspace deles, que é como se fosse uma nave de Star Wars, para tentar fugir dali do Galactus e da surfista. Porém, a surfista acaba seguindo eles e ela vai surfando dentro do buraco de minhoca, cara. É uma cena muito maneira. E a gente vê a união da família nessa hora, onde cada um vai fazendo uma coisa e eles sabem o que eles têm que fazer, porque não é a primeira missão deles. Então a gente vê o Ben Green pilotando a nave e a gente percebe que ele é um piloto muito habilidoso, enquanto o Reed Richards vai planejando uma coisa ou outra, vai auxiliando a mulher dele na hora do parto. O Herbie também vem e começa a ajudar todos eles, principalmente o Ben, na pilotagem da nave, e eles falam pro Johnny, o Tocha Humana, ir atacar a Shalla-Bal. E é muito legal, ele começa a atirar, porém os tiros da nave não vão reto, por eles estarem no buraco de minhoca. Eles vão fazendo curva e isso dificulta com que ele acerte ela. Porém, em algum momento ele consegue acertar ela cai fora da prancha, mas logo ela volta. E cara, é uma cena muito maneira que deixa todos eles surpresos. E a Sue, ela não consegue estar ajudando muito nesse momento, porque ela tem que estar focada no nascimento do filho. Mas mesmo assim eles ainda precisam dela, pois eles chegam num buraco negro e a surfista prateada continua no encalço deles e eles precisam dar um jeito de fugir dela. Nisso, eles pedem para que a Sue, que está no meio do trabalho de parto, deixe a nave toda invisível. Ela consegue fazer isso mesmo com o filho dela nascendo e deixar a nave invisível. Eles conseguem usar a isca deles, que é a parte da nave, e a Shalla-Bal vai com a parte da nave para dentro do buraco negro e eles conseguem fugir dela. E cara, é uma cena muito fantástica mesmo. A Shalla-Bal é sugada e eles ficam ali ao redor do buraco negro. Porém, o Ben fala que eles não têm mais combustível para estar voltando para a Terra, porque eles se afastaram muito de onde eles estavam antes. O plano deles é se impulsionar ao redor do buraco negro para usar a gravidade dele e dispararem eles rumo à Terra, para poder economizar combustível. E é isso que eles fazem. E cara, tu percebe que a Marvel realmente fez uma coisa diferente, apostando numa parte de ficção científica, cara, que tu consegue entender. E o foco é a ciência dessa parte toda. Desde que eles saem da Terra, tu vê eles explorando uma parte do universo onde eles ainda não tiveram. Porém, eles conseguem lidar com as situações, mesmo estando encurralado, pelo conhecimento que eles têm por serem astronautas. E cara, não tenho mais o que dizer, é realmente uma cena fantástica. E quando eles chegam
de volta ao planeta, todo mundo já espera eles fazendo festa e comemorando, achando que eles conseguiram se livrar da ameaça. Mas eles são figuras públicas nesse mundo. Como eles são os heróis de 1960, nessa época, ele já conta para as pessoas o que houve no planeta e diz que eles não iriam entregar o filho deles pro Galactus. Então a Terra vai continuar sendo ameaçada por ele. E a gente vê a repercussão que isso gera nas pessoas, que, cara, todo mundo começa a falar que vão morrer por causa de um bebê. E, cara, esse é o principal dilema do filme. Eles estarem escolhendo o bebê deles, o filho, ao invés da Terra. Isso que torna o filme muito mais família, sabe? Tu vê que é uma decisão muito, muito difícil mesmo para eles. Mas é muito legal ver como isso é explorado, enquanto o Reed fica tentado até a entregar o próprio filho para defender o planeta. A Sue já nega essa hipótese de todas as formas, porque é o filho dela. Ela não vai entregar o filho dela. E isso traz uma das partes mais legais do filme também, que é o discurso dela para as pessoas, que é quando ela apresenta o filho. Ela chega no meio de todo mundo que estão odiando eles por terem escolhido o próprio filho ao invés do planeta. Ela vem e apresenta o filho deles e fala que ela não iria sacrificar o filho pelo mundo, mas também não ia sacrificar o mundo pelo filho. E ela é uma mãe. E as mães, quando a motivação delas é o próprio filho, elas conseguem mover céus e terra por eles. E, cara, a gente vê como as pessoas ficam tocadas pelo discurso dela. E a gente também, como espectador, porque é algo muito forte mesmo. E é nesse momento em que o Reed Richards tem a ideia de querer teleportar a Terra para outro sistema. Mas no início do filme a gente já vê uma máquina de teleporte, mas mesmo no pouco tempo que eles têm, ele consegue dar um jeito de maximizar isso e fazer isso de tamanhos colossais para conseguir mover a Terra para outro sistema solar. E é quando ele pede para o planeta se unir para conseguir proteger eles mesmos. É quando a gente vê que o planeta todo está em função de uma causa só, a própria conservação. Então a gente vê eles construindo o dispositivo de teleporte em vários lugares do planeta. E, cara, é muito legal ver que se a humanidade realmente lutasse em prol da mesma coisa, a gente conseguiria fazer com que isso desse certo. Mas é claro que isso não acontece no nosso mundo, só nesse mundo utópico deles. Quando todo o projeto estava pronto e eles iam conseguir teleportar a Terra, é quando chega a surfista prateada e começa a destruir todos os dispositivos de teleporte, para fazer com que assim o plano não dê mais certo. E antes dela conseguir destruir todos os dispositivos que a Terra tinha construído, o Johnny, que estava trabalhando com os discos dourados que tinham sido mostrados desde o início do filme, com algumas mensagens, ele conseguiu desvendar eles e interpretar, e que eles falavam da Shalabaw, que era o planeta dela. E ele descobre toda a história dela, que ela virou uma arauto do Galactus para poder proteger os filhos dela, que é o que a Sue está tentando fazer no filme também. Então acredito que esse seja o maior paralelo entre as duas. As duas fizeram o que fizeram para proteger o seu bem mais precioso, que é o filho. A Shalabaw fica muito tocada com isso, ele ter conseguido descobrir essa parte do passado dela, e ela acaba se afastando da Terra. E no meio disso, quando tudo já parecia perdido e que o plano dele de teleportar a Terra já tinha falhado, o Reed dá a ideia de, ao invés de teleportar a Terra, teleportar somente o Galactus para algum lugar muito longe dali também, para que a Terra fosse poupada. E, cara, é quando a gente vê o Galactus chegando com a nave dele e caindo na Terra. E, nossa, é muito maneiro. Ele vai vindo e vai destruindo tudo, passa pela Estátua da Liberdade. E, cara, é muito legal. Porém, eu devo admitir que é um plano bem besta, galera. Porque eles colocam um dispositivo gigante no meio da cidade e só o bebê dentro desse dispositivo. E, cara, eles estão do lado dele. Eles até têm uma lutinha antes do Galactus chegar ali, tentar parar ele de alguma forma, né, pra fingir que estão tentando parar o Galactus de alguma forma. O Johnny daí troca a cestinha do bebê por uma que não tem nenhum bebê lá dentro, e eles deixam ali a cestinha falsa pro Galactus tentar pegar o bebê. E, cara, é muito trouxa. Porque eles estão do lado dele sem fazer nada, só esperando ele chegar perto. Cara, porque é muito tosco. Ainda bem que isso não deu certo. O Galactus percebe antes de entrar onde seria o alcance do portal e acaba indo atrás do Franklin Richards real, né? O de verdade. E aí sim é quando fica maneiro. Porque daí, como o plano falhou,
eles têm que tentar de alguma outra forma. Mesmo Galactus indo atrás do Franklin Richards, todos os membros do quarteto tentam fazer algo em relação a ele. Tanto coisa, como eu já tinha falado anteriormente, que joga um prédio em cima dele, o Johnny fica jogando fogo nas costas dele, onde ele tinha os tubos de alimentação. Mesmo assim, eles tentam várias coisas e não dá certo. É quando a Sue Storm entra em ação e, cara, a gente vê o quão essa personagem é poderosa, porque ela consegue empurrar o Galactus só com o poder dela sozinho, sem ajuda de ninguém. É muito maneiro. É a personagem mais poderosa do quarteto e, tipo, de longe mesmo. Por mais que seja só coisa do poder dela, o que motiva ela é o filho. Então, ela tá usando os poderes dela de mãe, que tá fazendo florescer essa quantidade imensa de poder que a personagem demonstra. Até no nosso mundo a gente vê que mães, quando são confrontadas por perigos que atingem o seu filho, elas fazem coisas absurdas, muitos feitos de força inexplicáveis. E imagina isso num nível super-heróico. E é isso que a Sue faz, empurrando o Galactus sozinha pra dentro do portal. E cara, a Sue chega a morrer. Me deixou bem surpreso quando eu vi isso, porque eu não esperava que algum personagem fosse morrer. Eu pensei, será que a Marvel vai ser corajosa a esse ponto? E não foi. Já logo depois, o bebê Franklin Richards demonstra que ele realmente tem o poder cósmico e ressuscita a mãe dele. Cara, é uma cena bem legal também. Só pelo olho dela, a gente vê que foi pelos poderes cósmicos dele que ela conseguiu voltar de volta à vida. Mas uma das perguntas que fica, ela voltou somente com os mesmos poderes? Ou agora tem uma coisinha cósmica a mais? Deixa essa pergunta pra vocês. Já botem aí nos comentários. Cara, uma coisa muito legal que eu não posso deixar de falar é a respeito da estética desse filme. E de como o design de produção tá realmente incrível, cara. Realmente incrível. O que eu quero ressaltar, a cidade em si, que a gente vê que é os anos 60, porém eles estão muito futuristas. A gente vê que a inteligência do Reed Richards foi aplicada para muita coisa nesse universo. E, cara, deixou tudo muito legal. Tanto nos prédios, que são TVs gigantes, quanto nos carros voadores. A gente vê que tudo tem uma estética muito diferente. Até a própria torre, a Torre Baxter do quarteto, cada sala tem uma cor diferente para representar uma emoção diferente. E a gente vê como tudo isso tá bem feito, tipo, de uma forma bem tecnológica. E, cara, é muito legal mesmo. E a gente vê que a maioria das locações desse filme também foram feitas todas elas, principalmente as salas de jantar, onde a família se reúne, quanto ao laboratório do Reed Richards também, foi tudo recriado no mundo real, cara. Isso traz uma sensação bem melhor, até porque os atores têm com que trabalhar, é melhor do que apenas um fundo verde ou azul, como a maioria dos filmes da Marvel é. Então ele está tendo esse cuidado, já demonstra o quanto eles se preocuparam com esse filme. E, cara, também tem uma quantidade muito maneira de easter eggs nesse filme. Eles utilizam a Terra 828. Já começa por aí, que a gente descobre no final que é em homenagem ao Jack Kirby. É a data de nascimento dele, 28/8, que é um dos criadores do Quarteto Fantástico, junto com Stan Lee. Também tem um easter egg muito legal deles no filme. Eles estão na Timely Comics, assim que a surfista chega. E Timely Comics é a Marvel antes de se tornar Marvel. Então, a gente já vê que a produção trabalhou muito bem nesses easter eggs também, como a participação do Quarteto Fantástico do filme original. E eu nem tô falando do filme de 2005, eu tô falando do filme dos anos 90, que nunca foi lançado. Tu consegue estar encontrando esse filme no YouTube, porque é um filme muito obscuro, mas é muito legal eles terem ido atrás desses atores e terem colocado eles no filme. É uma aparição rápida, mas eles estão ali. Outro detalhe também é o nome da nave, que é Excelsior, que é um dos jargões do outro criador do Quarteto Fantástico, Stan Lee, junto com Jack Kirby. Os dois foram criadores do Quarteto Fantástico. Uma coisa também muito legal que eu descobri enquanto estava fazendo o roteiro para esse vídeo é que o verdadeiro nome do Stan Lee, que a gente sempre ouve como Stan Lee, é Stanley. Como ele tinha vergonha de se apresentar como um quadrinista, alguém que trabalhava com histórias em quadrinhos naquela época, nos anos 60, ele pegou o nome dele e separou em duas partes para ser como o nome de carreira dele, e ficou sendo até hoje, Stan Lee. Bem maneiro, né?
E pra finalizar, minha opinião geral sobre o filme. E cara, é realmente um bom filme da Marvel. Dá pra considerar um dos filmes da Marvel clássica, digamos assim, das origens do MCU, porque é um filme muito divertido e que tem pouca relação com o universo em si, porque realmente os últimos filmes da Marvel são como cenas pós-créditos grandes, são só teaser. Ó, tem esse personagem aqui, teve pouca participação aqui, mas espera mais pra frente. Todos os filmes estavam sendo assim, e vendo esse filme, como ele é bem fechadinho e focado principalmente na família, torna ele um filme muito legal, muito legal mesmo, e agradável de estar assistindo. Até quem não conhece nada de Marvel, quem não assistiu os últimos filmes, pode estar vindo para esse filme de uma forma bem tranquila, porque vai conseguir entender tudo. Por estar se tratando de outra terra e eles estarem apresentando todos os personagens, todo mundo consegue estar entendendo. Porém, teve algumas coisas que eu não curti tanto, que eu já vou estar deixando para falar aqui também, que é em relação a cada personagem em si, o arco deles e um pouco mais da personalidade. A gente vê que eles funcionam muito bem trabalhando como uma família, mas cada personagem individual é pouco trabalhado, principalmente o Johnny e o Ben, que eles citam várias vezes que o Johnny é bem mulherengo e tá sempre atrás de garotas, já teve muitas namoradas, algo desse sentido, porém a gente não vê isso acontecendo, a gente só vê os personagens falando. E o Ben, a parte toda dele ter sido transformado em pedra e ter a aparência dele toda desfigurada, que é uma coisa que assombra muito o personagem, a gente vê muito pouquinho mesmo, então eu senti falta disso. Eu acredito que estão nas partes cortadas do filme, porque teve muito material cortado desse filme. Então eu acredito que nessas partes cortadas a gente teria um desenvolvimento maior, principalmente a respeito desses dois personagens. E agora a pergunta: Quarteto Fantástico foi o melhor filme de super-heróis desse ano? Só vamos relembrar aqui rapidinho quais foram os filmes desse ano. Da Marvel, nós tivemos 3. Capitão América, Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e agora o Quarteto Fantástico. Já da DC, nós tivemos Superman. Pra mim, o filme que mais me deixou empolgado enquanto eu assistia e um desenvolvimento melhor de personagens é o filme do Thunderbolts, que foi o filme da Marvel que saiu antes desse. Pra mim, esse é o melhor filme de super-heróis do ano. Seguido pelo filme do Superman, que também tá muito legal e é um recomeço da DC nos cinemas. Então, já que você chegou até aqui, já deixa o like para fortalecer, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários também o que você achou desse filme, se teve alguma coisa que você curtiu ou não curtiu, alguma coisa que eu deixei de estar comentando. Se inscreve no canal para dar uma fortalecida e não perder quais outros conteúdos que ainda que eu vou estar fazendo e vai estar saindo nesse canal. Aqui eu tô deixando a minha resenha que eu fiz do filme do Thunderbolts, que pra mim é o melhor do ano. E aqui a resenha que eu fiz do Superman, que também tá um filme espetacular da DC. Obrigado e até mais.